Olá, meu irmão e minha irmã. Nesta terça-feira, 18 de agosto, eu quero convidar você, pela escuta da palavra e pela oração, a encontrar a paz e a força no nosso Deus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Senhor, o nosso coração deseja ouvir a Tua voz, compreender a Tua santa vontade, pois nós cremos e reconhecemos que é só em Ti que nós temos o suficiente para a nossa vida. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Quero convidar você a acolher a palavra de Deus hoje, narrada pelo evangelista Mateus. Naquele tempo, Jesus disse aos discípulos: "Em verdade vos digo, dificilmente um rico entrará no reino dos céus. E digo ainda, é mais fácil um camelo entrar pelo buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus." Ouvindo isso, os discípulos ficaram espantados e perguntaram: "Então quem pode ser salvo?" Jesus olhou para eles e disse: "Para os homens isto é impossível, mas para Deus tudo é possível." Pedro tomou a palavra e disse a Jesus: "Vê, nós deixamos tudo e te seguimos. O que haveremos de receber?" Jesus respondeu: "Em verdade vos digo, quando o mundo for renovado e o Filho do Homem se sentar no trono de sua glória, também vós, que me seguistes, havereis de sentar-vos em 12 tronos, para julgar as 12 tribos de Israel. E todo aquele que tiver deixado casas, irmãos, irmãs, pai, mãe, filhos, campos, por causa do meu nome, receberá 100 vezes mais e terá como herança a vida eterna. Muitos que agora são os primeiros serão os últimos, e muitos que agora são os últimos serão os primeiros." Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Para que a gente possa compreender o evangelho que nós acabamos de ouvir, nós precisamos nos lembrar do contexto que marca todo o capítulo que nós estamos meditando nesses dias, que é o capítulo 19, no qual Jesus está nos ensinando, através do ensino aos discípulos, como é a relação cristã com Deus, com o próximo e com as coisas, em vista da salvação, em vista do reino dos céus. E ontem, no Evangelho, você se lembra, Jesus propõe àquele jovem rico que ele deixe tudo e venha para um projeto de vida nova, um projeto de felicidade, de santidade. Mas o jovem não tem coragem, então ele vai para casa triste. E aqui, então, Jesus aproveita para nos ensinar a justa relação com as coisas, a justa relação com as riquezas, porque, como ele vai deixar explícito de uma maneira muito contundente, é que para um rico se salvar existe uma grande dificuldade. Usando a expressão que é mais fácil um camelo passar pelo buraco de uma agulha. Aqui a gente precisa entender que Jesus, ao falar da riqueza, ele está falando de uma realidade muito ampla. Materiais, o bem-estar, a segurança, a prosperidade. É desse contexto de riqueza que Jesus está falando. Até porque naquela época, ainda hoje, mas muito mais naquela época, tinha-se a ideia de que alguém que tinha muita coisa era alguém abençoado por Deus. Porque você também se lembra que quando alguém tinha uma doença, quando alguém estava na pobreza, sempre tinha a ideia de que aquela pessoa era um amaldiçoado, que estava pagando um castigo. E Jesus desfaz tudo isso. Porque Jesus entende que a riqueza, ela cria no coração do homem uma ilusão. Uma ilusão de que a vida se resume a este mundo, que a gente é capaz de encontrar segurança, que a gente é capaz de conquistar tudo, porque a riqueza gera essa ilusão, né? Eu posso tudo porque eu tenho. Eu posso muito por causa disso ou por causa daquilo. É tudo ilusão. É por isso que Jesus fala que é muito difícil que um rico se salve. E aí então você poderia estar se perguntando agora, mas ele quer a pobreza, padre? Claro que Jesus não quer a pobreza. Jesus não quer a miséria, Jesus não quer nada disso.
A proposta de Jesus é o despojamento, é o desprendimento de tudo aquilo que tira a liberdade. Porque alguém que tem muito, alguém que crê possuir muitas coisas, perde a sua liberdade, vive em função das coisas que passam. E é justamente isso que Jesus não quer que aconteça na nossa vida. Nós podemos ter as coisas, mas nós não podemos criar a ilusão que nós a possuímos. Quando nós nos relacionamos de maneira saudável com as coisas, a gente entende que a gente não possui nada, mas que a gente apenas administra. O administrador não é dono. O administrador é apenas aquele que cuida. Então nós devemos entender que tudo aquilo que a gente tem está sob os nossos cuidados, mas nada nos pertence, nós não temos nada. E a beleza de não ter nada é porque eu deixo de possuir para pertencer. A quem? A Deus. Quando eu abro as minhas mãos diante de tudo que eu tenho, eu estou nas mãos de Deus. Porque o despojamento dá esta liberdade. E é só na liberdade que o coração encontra alegria. O jovem de ontem foi embora triste, porque não teve coragem de soltar aquilo que ele tinha. Os discípulos deixaram tudo. E Jesus acaba de dizer que aqueles que tiveram coragem de deixar tudo, receberão 100 vezes mais e a vida eterna. Que nós possamos descobrir que o caminho da santidade está na liberdade da alma diante de tudo. Embora Jesus esteja falando de modo direto da riqueza material, porque numa outra passagem ele mesmo vai dizer que não se pode servir a Deus e ao dinheiro, nós devemos entender no sentido que riqueza aqui está se referindo ao apego. Ao apego. Quanto mais apegado você for, mais difícil será você passar pelo buraco da agulha. Então eu solto tudo, me faço humilde e pequeno para que eu caiba na porta estreita do reino dos céus. E quanto mais eu me apegar, seja ao dinheiro, seja às coisas, seja aos bens, seja às pessoas, mais difícil fica. Por isso que Jesus disse, olha, aquele que deixar bens, pai, mãe, filho, e não é que é para você abandonar, é para que você se desapegar. Eu escolho em primeiro lugar Deus e tudo está relativo a Ele. Tudo o que eu tenho não me pertence, pertence a Ele. Então eu vou administrar como um instrumento de bênção para a minha vida e para a vida do outro. Porque se a gente tiver coragem de fazer o que o jovem não fez, que é usar o nosso bem em favor dos pobres, então nós caberemos na porta do reino dos céus, do tamanho que ela for. Porque quando nós praticamos a caridade com aquilo que a gente tem, então o nosso coração está no tamanho exato da porta do céu. Que eu e você neste dia possamos ter um coração disponível, desprendido, que busca a Deus em primeiro lugar, que não tem medo de deixar, para encontrar em Deus a alegria própria de quem deixou tudo para segui-lo. Vamos com fé rezar a oração que o Senhor nos ensinou. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Que Deus Todo-Poderoso derrame sobre você neste dia a bênção do seu amor. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Tenha um bom dia.